Bom dia, gente. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas de arte, tá? Que vocês já me conhecem, vou ficar com a disciplina de arte por enquanto, certo? Com vocês. E vamos dar continuidade com o capítulo 4, na página 50 do nosso livro, certo? Arte e mitologia. É o título do capítulo, é o que nós vamos estudar, certo? Agora, é o que nós vamos adentrar nesse mundo da arte, da mitologia, que nós vamos adentrar e mergulhar nesse capítulo que nós estudaremos, certo? Vamos lá, na página 52, tem mitos, tentando entender o mundo, certo? Então, nós vamos entender um pouco o que é o mito, vamos entender como o mito ele pode nos ajudar no nosso cotidiano, na nossa vida, no mundo, na realidade, tá? É natural do ser humano tentar entender algumas questões tidas como fundamentais, como a criação do universo, a vida e a morte, nossas emoções e muitos outros questionamentos que nós temos durante toda a nossa vida, né? Então, para responder algumas dessas perguntas, os povos de diferentes lugares, épocas, criaram as mais diversas narrativas, as mais diversas histórias, tá? E esse conjunto de histórias, de narrativas, de contos, né, nós damos o nome de mitologia, certo? As histórias mitológicas são cheias de personagens, de enredos, e são sempre emocionantes, e elas refletem a relação de cada povo com a natureza e com a espiritualidade também, certo? Essas narrativas existem há milhares de anos. Veja, não são histórias, não são narrativas atuais, não. Elas têm milhares de anos. São bem antigas, tem décadas, milhares e milhares de anos, tá? E são transmitidas de geração para geração. Por isso mesmo, essas narrativas orais, veja, são narrativas faladas, orais, mudam constantemente, sendo interpretadas por quem as ouve e por quem reconta. E assim, elas se transformam até os dias atuais. Vejam, elas não são idênticas. Eu conto um mito para vocês e vocês vão recontar esse mito, por exemplo. Então, a partir do momento que vocês forem recontar esse mito, forem contar a alguém, tá? Vocês já vão contar de uma forma um pouco diferente da forma que eu expliquei, da forma que eu falei na realidade. Então, a pessoa que vocês contarem já vai transmitir também de forma um pouco diferente da que vocês contaram. E assim, nunca vai ser igual. Ela vai ser sempre mudada, elas sempre vão mudar, tanto por quem interpreta, ou seja, tanto por mim que estou interpretando um mito para vocês, como por vocês que estão ouvindo, certo? Na página 53 nós temos mitos, temas e personagens, tá? Os mitos, de forma geral, eles podem ser nomeados de acordo com assuntos principais, com um tema-chave, com uma esfera, sabe? Com um tema principal. Os mitos de cosmologia. Vejam, são histórias que explicam a criação do universo e a origem de tudo que existe. Ou seja, os mitos os mitos cosmológicos, eles vão explicar as relações, eles vão explicar as histórias, tudo que tem a ver com o cosmo, com o universo, tá? É muito estudado esse tipo de mito
quando a gente está estudando em ciências, que a gente estuda a criação do universo, né? Que, por exemplo, a ciência diz, né, que foi através do Big Bang, de uma grande explosão, que surgiu o universo, entendeu? Daí isso é considerado um mito e tal, certo? Os mitos de teogonia. Os mitos teonóicos, eles tratam da história e das características dos deuses e deusas de determinada mitologia. Geralmente, existem deuses e deusas, tanto para os aspectos naturais, como o sol, quanto para aspectos abstratos, como, por exemplo, o amor. Certo? Além disso, seus personagens podem ser heróis e heroínas. Certo? Os heróis e as heroínas, eles possuem poderes, eles possuem mais poderes do que as pessoas comuns, por exemplo, e executam tarefas difíceis e podem se tornar divindades. Por exemplo, Hércules, entenderam? E as criaturas míticas, que elas podem ter forma humana e animal ao mesmo tempo. E mudar de forma também, ser gigantes ou muito pequenas. Certo? Então vamos lá. Abstrato, gente, é aquilo que não é concreto, que a gente não pode ver, que a gente não pode tocar. Isso é abstrato, certo? O ar, por exemplo. O ar, ele é um elemento abstrato. Já a água é um elemento concreto, certo? O que é uma divindade? Divindade é uma entidade, é alguém que tem poderes divinos. Por exemplo, Deus. Deus é uma divindade, certo? E material. Nesse caso, o texto ele traz que material é tudo aquilo que é concreto. Por exemplo, a água, como eu tinha falado, como eu tinha citado. A água é um material, ou seja, é concreto, certo? Na página 55, nós temos a arte de recontar os mitos. É o que eu já tinha falado, que a gente ouve e vai recontando, e vai contando para alguém, tá? Então, os mitos, eles são tão importantes que influenciam profundamente a nossa cultura, certo? Nós temos uma cultura importante através dos mitos. Os mitos, eles influenciam muito no nosso dia a dia. E existem muitas maneiras de recontá-los. Seus enredos e personagens repletos de drama e complexidade. Veja, complexidade nesse caso, gente, é o que é composto por muitos elementos, tá? Encantam e inspiram a criação de obras de arte, textos literários, poemas, filmes, histórias, em quadrinhos e muito mais. E até as fábulas, certo? Fábulas, contos folclóricos, isso também são mitos. Entenderam? Vocês já assistiram algum filme ou leram Harry Potter alguma vez? Muitas criaturas fantásticas são representadas nos filmes e nos livros também. Algumas dessas criaturas foram inspiradas em narrativas mitológicas. Não seria Harry um herói? E essas criaturas, de onde vieram? Nós temos um exemplo no livro aqui, ó, o hipogrifo, certo? Na página 55, gente. O hipogrifo, ele é uma criatura mitológica frequentemente citada em histórias e canções da Europa medieval, veja, há muito tempo, tá? Segundo a lenda, seria filho de uma égua e um grifo. O grifo é um animal da mitologia grega, animais considerados rivais. Ele foi representado no filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, tá? Filme de 2004.
Na página 56, pintar um mito. A deusa Afrodite, ela é conhecida através da mitologia romana como Vênus. Vênus é a deusa do amor. Então, a Afrodite também, ela é a deusa do amor, certo? É uma das mais importantes do panteão, panteão é o nome de conjunto de deuses de uma cultura específica, certo? Então, ela é a mais importante, ela é uma das mais importantes do panteão grego, ou seja, do conjunto, né, de deuses gregos. A Afrodite, ela é uma das mais importantes, certo? A representação a seguir retrata esse símbolo divino da beleza feminina e da fertilidade no momento em que ela chega ao mundo. Aqui, gente, ó. Essa imagem aqui, que é o nascimento de Vênus, certo? A rosa, vocês podem acompanhar comigo? Aí, a rosa é uma flor sagrada para essa deusa, certo? A chuva de flores dá o toque de fantasia e beleza à obra. Segundo a mitologia, Vênus nasceu de uma espuma do mar. Na obra, ela sai de uma concha lançada pelos deuses do vento. Vejam. Botticelli alongou os braços de Vênus para harmonizar sua composição. Será que era para combinar com os movimentos do tecido? Aqui, ó, veja aqui, ó, que os braços dela são, que um dos braços, né, é bem maior do que o normal, certo? A ninfa é uma deusa grega que habita rios, bosques, mares e montanhas. Ela está prestes a pisar no chão e recebe Vênus com um manto de púrpura. Vejam aqui, ó, é a ninfa, é essa aqui, ó. Essa é a ninfa, tá? No período em que essa obra foi produzida, buscava-se representar as figuras com uma pintura mais naturalista, ou seja, algo próximo da realidade, certo? Chamamos Vênus não apenas a representações da deusa romana, mas também diversas obras que buscam representar o ideal de beleza feminina. Algumas obras conhecidas são a Vênus de William de Fort, por volta de 2800 a 2500 a.C., e Vênus de Milo, do século II a.C., e a Vênus de Urbino, que é de 1538, de Tiziano, certo? Essa daqui, ó, é a Vênus de Milo, ok? Na página 58, nós temos o Renascimento italiano. O que foi o Renascimento? Tá? O que foi o Renascimento italiano na arte? O pintor Sandro Botticelli, autor da obra O Nascimento de Vênus, foi um dos mais importantes artistas do Renascimento, certo? Esse movimento, ele surgiu na Itália. Veja, é um movimento artístico que nasce na Itália. Por isso que é Renascimento italiano, tá? Mas tem também o Renascimento no Brasil. Ele foi um movimento artístico que surgiu na Itália em meados do século XV, época em que a Europa passava por profundas transformações, tanto sociais como culturais. Então a palavra renascimento vem do termo, né, vem do termo italiano renascista, que significa nascer de novo. Ou seja, ele nasceu, o Renascimento, ele surgiu numa época em que a Europa estava passando por grandes transformações, não só culturais, mas também sociais, certo? Que
Daí se deu o nome de Renascimento. Como surgiu na Itália, o nome vem do termo renascita, que significa nascer de novo, justamente por causa de que a Europa estava passando por esse momento de transformação, né? E o movimento ganhou esse nome porque os artistas renascentistas buscavam romper os padrões, tá? Do período anterior, que era a Idade Média, em que a arte privilegiava somente os temas religiosos e o fortalecimento da moral cristã. Na época da Idade Média, todas as artes só buscavam, né, os temas religiosos, o privilégio da obra de arte, o privilégio da obra artística eram temas religiosos e fortalecer cada vez mais o cristianismo, a moral cristã. Entenderam? No Renascimento, os artistas buscavam inspiração na antiguidade greco-romana. Eles passaram a dar mais ênfase aos valores individuais. Eles eram mais individualistas. E ao mesmo tempo que começaram a utilizar novas técnicas na pintura. A renovação dos pensamentos naquele período ampliou muito o diálogo entre a arte e a ciência. Vejam, foi muito ampliado, foi melhorado no Renascimento o diálogo entre arte e ciência, coisa que na Idade Média não existia, não tinha, era raro. Assim foram criadas novas técnicas que revolucionaram a maneira de representar as pessoas e os objetos do mundo. Certo? A gente pode observar essas duas pinturas aqui, ó. Essa e essa, tá? A pintura de Pacino de Bonagardina, detalhe da miniatura das Três Graças, do século XVI, Toscana, Itália. Está no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. E a outra de Sandro Botticelli, detalhe da obra A Primavera, de 1481 e 1482, tempera sobre madeira. O tamanho é de 314 centímetros por 203. Está na Galeria dos Ofícios em Florença, na Itália. Certo?